A região de Muriaé, na zona da Mata de Minas, já teve café, muita riqueza, belas fazendas. O tempo passou e hoje ela vive com uma nova paisagem, tirando o seu sustento da água. Numa região de Minas Gerais, a zona da Mata, na direção do Rio de Janeiro, as dificuldades econômicas que vêm se acumulando ao longo de anos têm provocado a busca de soluções originais e locais. Às vezes com muita criatividade e beleza. Criação de peixes ornamentais. É o que vem acontecendo em cerca de 100 propriedades na região de Muriaé. Diz um poeta que os peixes ornamentais estão para os peixes comuns, assim como o diamante está para as pedras, ou como as flores estão para as plantas. Das mais de 500 espécies ornamentais que existem no mundo, o pessoal de Muriaé trabalha com cerca de 70. Esta casa é a sede da fazenda do pioneiro da piscicultura na região. Há 15 anos atrás, ela foi cenário de uma reportagem que foi lembrada durante muito tempo no Globo Rural. De lá para cá, muita coisa mudou aqui. O personagem daquela reportagem, então com barba, era o Paulo Brás. Ô Paulo, quando você resolveu vir para cá, quantos tanques haviam aqui? Nenhum. Quantos viveiros de peixe hoje existem? Hoje existem mais de 3.000 viveiros produtivos de peixe ornamental nessa região. E ela se tornou polo da piscicultura ornamental, não só do Brasil, mas da própria América do Sul. O polo de piscicultura de Muriaé abrange hoje vários municípios, boa parte deles em torno do Rio Glória. A atividade do peixe ornamental se democratizou na região. Aqui, por exemplo, é o distrito de Santo Antônio do Glória, a menos de 30 quilômetros de Muriaé. E praticamente cada casa tem o seu tanque de peixe. Na vila, o criador opera às vezes apenas com um tanque, mas conta com os vizinhos para conversar quando surge uma dúvida ou embaraço. Já o criador do sítio paga o preço do isolamento. No caso do Jorge Campbell, a lida do peixe é só dele, desde o manejo mais delicado até o batidão diário de tratar, limpar, dar destino à produção. Assim, no seu negócio, aqui no seu trabalho, qual é o problema que te incomoda mais? O que tem incomodado muito aqui é o comércio. Às vezes você prende o peixe, você tem o trabalho de prender, botar na estufa direitinho, lá nas caixas, tá limpinho, o cara marca de vir, aí simplesmente ele muda para outra semana, você tem que soltar tudo de novo. Judia do peixe. Judia do peixe. Sim. Quer dizer que você depende do comprador que vem aqui. Vem aqui na propriedade. Produzir é aquela batalha, mas a hora de vender é que é decisiva. É quando o produtor precisa ser forte, ter poder de barganha, para não precisar entregar o seu produto a qualquer preço. Um grupo aqui de Muriaé tem uma estratégia que está dando certo. Nós nos unimos, nós somos 10 produtores, com o objetivo final de comercializar o nosso peixe nos grandes centros. Comercializar em comum, em conjunto. Em comum, em conjunto. Assim a gente eliminou o atravessador, chegando direto aos atacadistas, melhorando o preço final do nosso produto. Além de preço, isso tem alguma outra vantagem? Tem a vantagem que nós distribuímos as variedades entre os produtores, obtendo maior número de variedades no conjunto, e cada produtor, especializando em determinadas variedades, ele melhorou a qualidade desse peixe. 3 variedades, que é a Colisa. O Amauri faz parte desse grupo. Ele só trabalha com 3 espécies. E a principal delas é o Colisa, esse peixe rosa que vai ficando mais avermelhado à medida que se desenvolve. Um tanque desses, com 15 matrizes, chega a produzir 70.000 filhotes por ano, mas nem todos sobrevivem. Nos tanques de cimento, a Amauri faz um manejo de controle, limpeza e coleta.
cria também o japonês e o peixe beijador. Por que ele chama beijador? Ele, quando você põe no aquário, dependendo da ocasião, ele fica beijando um ao outro. E ele vai sempre também na flor d'água, beijando a flor d'água. O predador mais presente nos viveiros vem por cima. São as aves. A garça é a que mais se vê, mesmo de dia. Cada um cuida de andar com ela de um jeito ou de outro, mesmo porque matar a lei proíbe. Há os inimigos que vêm pelo chão, como a rã, a lontra e o jacaré, mas esses são logo vistos e deslocados. Aí vem a família dos insetos, chefiada pela libélula. Ela tem uma boca que parece uma pá escavadeira. A libélula é ainda mais tinhosa na fase de larva, que é quando ela vive dentro d'água, só se alimenta de peixe e é tão voraz que tem o apelido de dragão. A câmara muito próxima dá a impressão que esse dragão é bicho grande, mas nada, mede apenas alguns centímetros. Pequeno que seja, faz um estrago danado, principalmente junto aos filhotes, ainda sem aquela manha de perceber o perigo. Além da luta contra os predadores, o pessoal de Muriaé tem de ficar de olho em problemas que aparecem na água e nos peixes, inclusive doenças. O zootecnista Manuel Vasques é quem dá assistência à maioria dos criadores do polo de Muriaé. Ô Manuel, o que uma pessoa precisa para começar a criar peixe ornamental? Bom, basicamente precisa de água em boa quantidade, haver um controle dessa água para garantir a qualidade e tem que tomar um rigoroso cuidado em obter técnicas, obter a tecnologia de produção da espécie que ela quer criar. Fora isso, é capricho e persistência na arte de criar o peixe. O avanço da forma de fazer o tanque ajuda no manejo e no combate ao predador. Nós começamos com tanque de bambu por questões econômicas. Bambu e plástico somente foi o nosso gasto aqui. Sem e com cobertura. o tanque ainda sem cobertura. Mas nós sentimos a necessidade de melhorar. E nós então passamos para um outro tipo de tanque, que é feito com tijolo. E aqui nós já cobrimos com o sombrite. E como também o sombrite fica caro, nós colocamos para sombrear folha de coco. Muitos tanques são hoje verdadeiras estufas, com telinha para não entrar seres mal intencionados e cobertura de plástico, que dá para controlar inclusive a temperatura. Se tem gente com um único viveiro, tem também o Zé Ronaldo, que precisa de motoca para percorrer os quase 20 hectares de lâmina d'água, onde ele mantém em média 3 milhões de unidades, entre matrizes, alevinos, juvenis, adultos. Da moto mesmo, ele vistoria o serviço de arrastar com um bambu o excesso de uma planta aquática, a azola, que exaure o oxigênio da água. Zé Ronaldo tem sempre bastante gente para selecionar, descartar e embalar os peixes. Hoje está tendo uma saída mais ou menos em torno de 80 a 90 mil peixes. E tem comércio de peixe quase todo dia aqui? É todo dia, né? De cada 10 peixes ornamentais comprados no centro-sul do Brasil, de 3 a 4 vêm do polo de Muriaé. Calcula-se em 100 milhões de reais por ano o valor da produção desses peixes, os quais, além da região de Muriaé, são criados em quase todo o país. É um negócio de risco e muito delicado. Dentro do plástico onde vão os peixes, se adiciona um calmante para o bicho aguentar bem a viagem, às vezes de dia inteiro. O oxigênio é na medida, com direito à recarga no caminhão mesmo, quando precisa. As carpas decorativas dependem de um banho especial e seleção de cor e tamanho para chegar em boas condições. As sacolas de plástico são alinhadas no chão para facilitar o embarque.
Paulo Nilson hoje vai ser o motorista. Ele vigia o carregamento para ter certeza de que a carga viva não vai se mover e se desorganizar durante o percurso. E lá sai o baú carregado, desta vez com destino ao estado de São Paulo. Vão ser umas 12 horas de viagem. No próximo bloco, vamos ver o caminhão do Paulo Nilson chegando a São Paulo e como se faz lá a comercialização do peixe ornamental. Você vai ver também um espetáculo, o carinhoso balé da reprodução dos acarás. O peixe que não desova, dá cria. E os momentos de briga de um peixe bonito, nobre e valente, mas que se enche de ternura na hora do amor. Já, já. A reprodução dos peixes ornamentais é um show. Parece que eles se beijam, se abraçam, fazem ninhos de pérolas. É o que você vai ver agora na segunda parte da nossa reportagem sobre a piscicultura da Zona da Mata de Minas. Cada propriedade seleciona as espécies que quer criar. Aqui nós temos o Fábio, da Fazenda Fumaça, gosta muito do guppy, ou libiste. O desafio é chegar a tipos e cores que ninguém tem. A variedade de matizes chega a um arco-íris. Os reprodutores tanto são nacionais como estrangeiros. Esse é o chamado 3/4 vermelho. O pessoal tem gostado muito. Alguns parece que são de prata, de madrepérola. A nadadeira da cauda é uma das referências do guppy. Esse aí está chique no último. É importado e se chama Galaxy. O viveiro cria também o peixe japonês. Vermelho ouro, carudo, muito procurado. Um ou outro deles sai inteiro preto. E com esse olhão pulando para fora, ganhou um apelido. Peixe telescópio ou holofote. Mas é o mesmo peixe? É, da mesma família. Às vezes de um casal vermelho nasce um holofote. Pode ser que saia um desses. Aí você separa e através de acasalamento você vai apurando aí. No mundo dos peixes ornamentais, um dos mais importantes é o acará. Nascido no Brasil, o acará vem sendo desenvolvido e melhorado em vários países. Sua característica principal são as nadadeiras em forma de véu. E quanto mais arfantes as asas do acará, mais ele se qualifica no mercado. Temos acará véu palhaço, temos a negra, temos a marmorato, a leopardo. Então alguns tipos de acará véu. O criatório do Fábio está aclimatando para lançar 3 novos peixes, todos importados. O plativéu, amarelo forte, o melanopênia e esse peixe lábio, que tem esse nome por causa de um biquinho que ele tem na boca. Diferentemente dos peixes de Piracema, que têm uma época certa para desovar, os peixes ornamentais criam praticamente o ano todo. Mesmo porque muitos deles não são brasileiros e sua natureza reprodutiva é outra em relação aos nossos peixes nativos. E alguns nem mesmo desovam, dão cria. É o caso do guppy, ou libiste. A fêmea está ali barriguda, pronta para parir. O macho, de rabo vermelho e mais fino de corpo, fica nadando por ali em volta para estimular a parceira. Aos poucos, ela vai soltando os filhotes.
eles já saem prontinhos. No começo um pouco atordoados, mas logo nadando, de olho aceso, prontos para a luta da vida. Os criadores que têm aquário de vidro para reprodução podem assistir à corte e reprodução dos acarás véu. Repare, a fêmea já pôs uma porção de ovos, como dá para ver nesse tubo branco. E ela vai desovar mais. Veja que há 2 fileiras de ovos, uma meio longe da outra. Nesse ângulo da câmara, não dá para ver os ovos saindo. Mas observe que assim que a fêmea passa, nova fileira de ovos surge em diagonal entre as 2 fileiras que já existiam. Há um cuidado que a fêmea tem que ter. O macho às vezes aparece para comer os ovos. Uma cena rara. 3 peixes de briga juntos. Cada um de uma cor, as barbatanas parecem asas de borboleta com brilhos e reflexos. Eles estão se armando para o combate. É um peixe senhorial e absoluto. Vive solitário. No seu território só há lugar para um, ele próprio. Quando 2 machos são deixados juntos, é briga na certa. Daí seu apelido, peixe de briga. O nome mesmo é beta. No embate, um vai arrancando partes do outro, até uma nadadeira completa. Se ninguém separar, a briga segue até a morte de um deles, ou dos 2. Em alguns países, como a Tailândia, há rinhas para a briga de betas, com campeonato e apostas. Ô Fábio, agora esse peixe que está mutilado, ele se recupera? Olha, a recuperação dele é lenta, mas ele pode vir se recuperar. Mesmo a companhia da fêmea, o beta só aceita na hora da reprodução. Mas aí dá um show. Primeiro, ele faz um ninho de bolhas de ar na superfície do aquário. Uma a uma, ele produz as bolinhas de ar e as alinha num canto, produzindo como que um colar de pérolas na linha da água. Aí, com o ninho de bolhas pronto, ele vai à procura da fêmea, normalmente menos enfeitada e menor. No princípio ela corre, mas depois, estimulada pela beleza do macho e pelas pérolas do ninho, vai ficando receptiva. É o momento então de se ver um belo espetáculo de reprodução de peixes em cativeiro. O abraço, premindo o corpo inteiro da fêmea. Ela praticamente desmaia de prazer. Os ovos se libertam no mundo da água. Um a um, o macho os recolhe e os leva ao ninho de bolhas. Repete o movimento tantas vezes quantas necessário. Um tempo de descanso e aí, novo abraço. Outra desova, outro desmaio. E novas coletas de ovos. Mais um abraço. Outro. Mais outro. Seguem assim, às vezes, o dia inteiro. Durante esse balé de macho e fêmea, se dá a fecundação. Você se lembra do baú do Paulo Nilson, que saiu de tardezinha da criação do Zé Ronaldo lá em Vieiras? Após viajar a noite toda e percorrer mais de 700 quilômetros, chega a São Paulo. O entreposto do peixe ornamental fica em Guarulhos, na região metropolitana paulista. O Nilson manobra para o caminhão ficar no jeito do desembarque, no ponto já tradicional dos peixes do Muriaé. Então, Nilson, foi boa viagem? Graças a Deus, José, tudo bem. Viajou a noite toda? A noite toda. O Nilson, para viajar a noite toda assim, sem poder parar muito, senão o peixe morre e tal, precisa tomar algum remédio para não dormir? Não, só um cafezinho dá para dispersar o sono. Ah, é? Dá sim. Os compradores vão surgindo
Alguns deles criadores também para completar a cota, outros atacadistas ou distribuidores para o interior. Há bastante cuidado no exame da sacola. O peixe carece estar vivo, aceso, regro. Robson, o pessoal que tem aquário em casa precisa ficar preocupado com o gasto de energia agora nessa crise? Não, porque uma bomba de aquário, em média, ela gasta 5% do que gastaria uma casa popular, né? Ela funcionando direto durante um mês? Durante um mês. Seria o equivalente ao gasto de uma lâmpada de quanto? Ah, menos do que 20 watts. Esse é meu. Esse aqui é meu. Hoje aqui você é encontrado peixe na faixa de 4 centavos e até mesmo R$200. Pode chegar até R$200, dependendo da espécie. Esse que você está segurando aí, que peixe é? Esse aqui é uma botia modesta, o nome científico dela, mas no mercado ela é conhecida como botia color. Color por quê? Ela normalmente é azul, mas se eu quiser ela vermelho, lilás, qualquer cor, eles têm uma tecnologia lá fora que eles colorem o peixe na cor que você pedir. A maioria dos peixes ornamentais criados no Brasil custa de 50 centavos a R$5. Aqueles especiais são mais caros. E quando se trata de importados, aí sim o custo sobe. O movimento fica animado. A mulher faz lá suas contas e até o soldado sai com o seu peixinho. Os atacadistas abastecem as lojas, que vendem também ração e aquário. E o final de tudo é um peixe ornamental ou uma coleção deles com pedras, plantas e tudo, bem pertinho dos olhos e do coração das pessoas. É como ter um pouco do meio ambiente primitivo dentro de casa. Talvez um exercício para admirar, respeitar e proteger a natureza.